Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. E hoje nós não vamos falar sobre geopolítica, de modo geral, ou mais especificamente sobre o grande conflito contemporâneo que é a guerra do Irã. Na verdade, vou falar um pouco sobre o recém-falecido Jürgen Habermas. Acho que morreu 2 dias atrás, certo? Acho que não foi ontem, foi 2 dias atrás, ou algo do tipo. Enfim, morreu um dia desse aí. Talvez a maioria das pessoas não conheça. Mas os seguidores com interesses, propensões filosóficas, ou que estudaram filosofia, ou que leem um pouco de filosofia, certamente ouviram falar no Habermas. Morreu extremamente velho, 96 anos e 200 e poucos dias. Eu cheguei a postar sobre isso, o negócio dos dias. Por quê? Porque, por coincidência, ele morreu exatamente com a mesma idade que o Carl Schmitt, quando o Carl Schmitt morreu. Quando eu digo exatamente a mesma idade, eu não estou falando a quantidade de anos. Estou falando a quantidade de anos e dias. Acho que 269, 270 dias. Foi um negócio assim. Mas eles morreram exatamente com a mesma idade até o nível de dias, o âmbito dos dias. Uma coincidência peculiar. Por quê? Em alguma medida, se tomarmos aí o século XX e especificamente o mundo da política, né, o mundo da filosofia política, e é claro que tanto Carl Schmitt quanto Habermas escreveram, produziram para além de obras político-filosóficas, né, ainda assim, ambos podem ser considerados, né, fundamentalmente filósofos políticos e são precisamente os dois filósofos políticos mais influentes, mais significativos na Alemanha, né, dois filósofos políticos alemães mais significativos do século XX. O Carl Schmitt, fundamentalmente entre, bota aí, 1925 e 1945, e o Habermas principalmente ali a partir de meados dos anos 80, mas ainda mais a partir da unificação da Alemanha. Esses dois foram os caras que, em alguma medida, e óbvio que de maneira muito limitada, às vezes se superestima a influência dos filósofos sobre a ação política, mas no que concerne a construção de uma atmosfera intelectual, ou talvez mais precisamente, a construção das ferramentas conceituais com as quais muitos dos decisores estarão trabalhando, essas são as figuras do século XX no âmbito da filosofia política alemã. Carl Schmitt e Habermas. Um a antítese do outro, de uma maneira que chega a ser surpreendente. A impressão que a gente tem diante, pelo menos de uma parcela, das ideias do Habermas, das ideias políticas principalmente, mas também daquelas ideias éticas, inclusive, que operam como pressupostos das ideias políticas do Habermas, é como se a grande preocupação dele fosse bater de frente com o Carl Schmitt, como se Carl Schmitt fosse um demônio pairando ali sobre a Alemanha, que o Habermas sentia uma necessidade de exorcizar. Eu falo muito mais sobre Carl Schmitt do que sobre Habermas, né, nas minhas postagens, vídeos e por aí vai. Não obstante, a minha monografia, né, o trabalho de conclusão de curso, minha monografia, quando eu terminei o curso de Direito, Faculdade de Direito na UFRJ, foi sobre Habermas, não sobre Carl Schmitt. Ainda que eu tenha usado um pouco o Carl Schmitt nessa monografia, foi fundamentalmente sobre o Habermas, né?
Então, assim, em alguma medida eu posso comentar um pouco sobre o Habermas. Eu odeio o Habermas. Ai, ai. Eu acho o Habermas abominável enquanto pensador. Ainda assim, eu acho que é um pensador que merece respeito e deve ser lido, ok? As ideias dele são tão erradas, mas tão erradas, que é simplesmente um monumento à inutilidade da reflexão, né? Porque, pelo menos o Teoria da Ação Comunicativa é gigante enquanto livro, né? Ele tem um caralhau de outros livros. A Transformação da Esfera Pública. Enfim, tem uma série de livros. E escreveu pra caramba em termos de quantidade. Mas é um amontoado de sem sentidos. Pelo menos quando você assume a perspectiva com a qual eu lido com a política e com o pensamento político, com a filosofia política, né? Que de modo geral é essa moldura mental da Revolução Conservadora, né? Ou que tem como um de seus pilares a Revolução Conservadora, precisamente, portanto, o pensamento do Carl Schmitt, tá? Então não tem como eu não achar a obra do Habermas como um todo um sem sentido. Mas aí vão perguntar, Machado, a pílula vermelha de hoje é chata, porque aí é uma questão intelectual e filosófica. Não, pessoal, olha só. Se existe um guru da Alemanha democrática, se existe um guru da Alemanha democrática, esse aí é precisamente o Habermas. Habermas é o guru dessa Alemanha pós-unificação, enfim, ali do início dos anos 90 até agora. Ele foi o cara que praticamente construiu. É claro que existe um trabalho prévio especificamente na Alemanha Ocidental, mas ele é o autor, ele cimentou um panorama intelectual e também um panorama conceitual que dá o tom sobre como os alemães veem a si mesmos, como eles veem a Europa, como eles veem, como eles veem o mundo, como eles pensam o nacionalismo, como eles pensam a imigração e assim por diante. O autor disso tudo é o Jürgen Habermas. Então é relevante falar um pouco sobre ele. Não é apenas um nerd que morreu e por aí vai. Foi, na verdade, é o pai dessa Alemanha atual. Se você olha para a Alemanha atual e acha aquilo ali uma bosta, um cu, tá entendendo? Eu acho, né? Eu penso o seguinte: você encontra a Alemanha mais em Blumenau, Pomerode, Dois Irmãos, né? Morro Reuter, do que em Berlim, Leipzig, Hamburgo, etc, etc, Stuttgart. Eu falo isso tranquilamente. Acho engraçado, né? Que esquerdista brasileiro fica rindo do pessoal dessas cidadezinhas aí do sul do Brasil. Ah, eles se acham alemães. Não, mas só compare. Essa é a realidade. Só compare, né? O que é um alemão contemporâneo, especialmente das grandes cidades, com o que é o habitante de uma dessas pequenas cidades do sul do Brasil. Se existe algo como uma germanidade, ela está muito mais viva nessas colôniazinhas. E quando digo colôniazinhas, jeito de dizer que tem umas cidades grandes aí que são, no Brasil, né, que são 90%, 95% alemães. Mas se existe uma germanidade, isso está muito mais vivo nessas cidades do sul do Brasil, algumas colônias, Paraguai, Chile, Argentina, Venezuela, na Rússia, os alemães do Volga, né? Ainda que uma parte significativa tenha voltado para a Alemanha após ali naquele período entre queda da União Soviética, reunificação e por aí vai, porque a situação na União Soviética estava ficando ruim, né?
Então muitos voltaram para a Alemanha. Mas se existe uma germanidade, ela é encontrável mais fora da Alemanha do que dentro da Alemanha. Eu acho que não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Né? E eu, sinceramente, eu vejo todo contra-argumento como fruto de um ressentimento. Por algum motivo, o mesmo pessoal que aparentemente tem muito orgulho de ser brasileiro apoia esse orgulho de ser brasileiro em uma espécie de ódio ressentido, inclusive aos brasileiros que, porventura, sejam majoritariamente eurodescendentes. É um negócio que eu acho completamente. Tá naquele nível de indigência e de podridão e de baixeza que equivale ao discurso soberanista do governo brasileiro, né? Tal como o governo brasileiro posta vídeo, né, falando em soberanismo, que tem gente beijando ou lambendo, sei lá, agora eu não lembro mais, porque a minha mente, ela apaga certas coisas para tentar preservar a minha sanidade, né, como um mecanismo de autodefesa. Mas aquele vídeo em que tem alguém, uma mulher cheirando o sovaco do cara, lambendo o sovaco do... Eu não lembro mais o que era. Mas tem isso. O mesmo tipo de pessoa que gosta desse tipo de vídeo da concepção lulista de soberania é o mesmo tipo de pessoal que tem um ressentimento profundo em relação, né, a Blumenau, Pomerode, por aí vai, tá? Mas, enfim, chegamos finalmente, comentar um pouco sobre por que eu acho Habermas um pensador tão detestável e em que medida se pode atribuir a ele uma responsabilidade intelectual, uma coautoria intelectual pela ruína da Alemanha. Eu acho que eu vou começar não pela ideia política fundamental dele, de Verfassung dos Patriotismos, né? Patriotismo constitucional, mas até por algo mais próximo do tema da minha monografia. Eu fiz a minha monografia principalmente em cima daquela obra dele sobre a esfera pública, né? A transformação da esfera pública. Que em alguma medida, eu acho que é uma das primeiras, ou a primeira obra significativa do Habermas, e é uma obra precursora. Ela pelo menos apresenta de uma maneira um pouco mais inicial, né, ideias que depois reaparecem, por exemplo, em obras como Teoria da Ação Comunicativa, nas reflexões mais específicas dele sobre democracia deliberativa e assim por diante. Aquilo que está posto ali nessa obra dele sobre esfera pública, que é uma obra mais histórico-filosófica do que qualquer outra coisa, boa parte daquilo está posto como pressuposto de algumas outras obras dele. Enfim, da própria concepção que ele tem de democracia e de política enquanto tal. Mas, na verdade, antes de falar sobre isso, né, e hoje eu tenho um tempo limitado, então tem que tomar um certo cuidado, eu vou criticar o próprio fundamento intelectual ou a própria moldura intelectual com a qual o Habermas está trabalhando e que determina também contra o que ele está lutando. Que é o seguinte, muito resumidamente, o Habermas, pessoal, é um neo-iluminista. Ele é um neo-iluminista. Ele é um dos patriarcas, inclusive, isso apesar dele ser... Ele seria crítico, por exemplo, daquilo que nós vemos no STF, ainda assim, enquanto criador de um certo tipo de pensamento, né? O Habermas o guru, um dos grandes influenciadores, um dos mentores intelectuais do tipo de pensamento que nós vemos, inclusive, no STF, né? Porque, e isso se der tempo, eu vou tentar explicar isso daí, e novamente, um pouco da minha fala vai ser confusa precisamente pela tentativa de resumir uma obra horrível, porém monumental, que é a obra aí intelectual do Habermas, tá? Num espaço de 25 minutos, meia hora. Mas existe uma dimensão propriamente autoritária no pensamento do Habermas, que a gente vê
expressa na própria maneira pela qual o STF lida com o dissenso, tá? Mas eu vou tentar encaixar isso em algum momento dessa minha fala. Mas enfim, como eu falei, o Habermas, ele é um neo-iluminista. Ele é um neo-iluminista. Ele é uma dessas figuras que almeja, que deseja cumprir, completar a obra iluminista, a obra da Revolução Francesa, contra a ameaça, por exemplo, do relativismo, do irracionalismo, do pós-modernismo, né, do fascismo e assim por diante. Resumidamente, é isso. Portanto, o pensamento dele e o Habermas, apesar de suas raízes na escola de Frankfurt, deve ser considerado fundamentalmente um autor liberal. Habermas é um autor fundamentalmente liberal, no sentido do liberalismo político. Levando isso em consideração, né, esse liberalismo do Jürgen Habermas, ele se coloca contra esses elementos intelectuais que vão aparecer em uma série de outras fontes, desde daquelas fontes que são antiluministas a partir da via do fascismo, por exemplo, quanto aquelas que são antiluministas por sua vinculação com o pós-modernismo, a pós-modernidade. É interessante entender esse choque, né, entre a escola de Frankfurt como um todo, porque existem outros luminares da escola de Frankfurt que também são anti-pós-modernistas, né? É porque existe uma grande confusão. Tem gente que acha que a pessoa às vezes está diante de um discurso butleriano, aponta, a escola de Frankfurt fez isso aí. Pô, amigão, volta para a escola, né? Faz um Mobral. Você não consegue distinguir, por exemplo, o que é um discurso gramsciano, o que é um discurso frankfurtiano, do que é um discurso, por exemplo, pós-estruturalista. Poupe-nos das suas opiniões sobre a história intelectual da Europa e das Américas no século XX e no século XXI. Mas essa é só uma parte. Voltando à natureza do pensamento do Habermas, é por isso que o pensamento dele é caracterizado fundamentalmente por um ultrarracionalismo. E esse ultrarracionalismo se expressa muito caracteristicamente numa fé imensa no falatório, no Gerede, né, tal como o Heidegger chamaria. Uma fé imensa no falatório. O que já deixa e já entrega a antítese com o pensamento do Carl Schmitt, né? Porque o Carl Schmitt, se eu não me engano, no Crise da Democracia Parlamentar, mas também em outras obras, a condenação que ele faz ali ao pensamento liberal e à democracia liberal é precisamente o fato de que no liberalismo a política tende a ser resumida, tende a decair, degenerar em debate sem fim. Um debate que paralisa a política e impede a tomada de decisão. E aí a crítica que o Carl Schmitt faz é fundamentalmente de que, se em momentos normais isso talvez seja tolerável, em momentos de crise, o liberalismo político, ou seja, essa tendência a se degenerar em debate, em discussão, em falatório, ameaça a própria existência da estatalidade. Porque diante de uma crise, aquilo de que o povo, né, o folk necessita, é uma decisão. É um homem que assuma para si a responsabilidade de salvar o Estado, de salvar a nação, de salvar o povo. E que o faça, inclusive, se sobrepondo à normalidade constitucional. Porque diante de uma ameaça existencial, você não responde com o rule of law.
nem com uma CPI, nem com um debate parlamentar. Você responde com um ato, né, encarnado ali num decreto ou no que quer que seja, tá? Enfim, mas veja só, o próprio pressuposto do Habermas de tentar salvar o iluminismo, o racionalismo, o liberalismo, a fé na razão, já dá aí o motivo pelo qual é um pensador que é antitético ao Carl Schmitt, né? Que desconfia fundamentalmente desse poder mágico do discurso, do diálogo, do debate, da discussão e assim por diante. E esse é o elemento fundamental, tanto ali da obra dele sobre esfera pública, quanto da obra sobre ação comunicativa, quanto dos escritos dele sobre democracia deliberativa e assim por diante. Porque a ideia do Habermas é a seguinte, é a de que, idealmente, já começa o problema aí, né? Mas idealmente, num determinado cenário, a política deve estar fundada sobre, né, como sendo uma espécie de instância oficial, né, uma instância oficial posterior, mas ela deve estar assentada sobre uma base que pode ser identificada como uma praxis permanente de debate racional, sem coerção, sem desequilíbrios, sem manipulação, visando exclusivamente o convencimento para a construção de consensos. E aí, essa instância superior ou posterior, que é a instância oficial, é o parlamento, são, enfim, as instituições propriamente, ela teria a função de absorver esses consensos da sociedade civil e transformá-los ali em norma. Essa concepção de democracia liberal, de democracia propriamente, que o Habermas tem, tá? Primeiro problema, o problema basilar aí, né? Eu tô tentando resumir pra caralho. O problema basilar aí é o mesmo daqueles mitos fundacionais dos projetos políticos da primeira modernidade, assentados ali sobre um contratualismo, né, que tem como pressuposto até um certo estado de natureza mítico, né? Aquela noção de contrato social. E nem todos os contratualismos são necessariamente iguais. Eu sei, o do Althusius, por exemplo, tem as suas especificidades. O da Escola de Salamanca, agora eu não me lembro mais se do Soares ou do Vitória, né? Mas o da Escola de Salamanca, existe um contratualismo ali, mas que também é um pouco diferente desse contratualismo racionalista. Mas é o mesmo problema no seguinte sentido. Essa condição, essa pré-condição para o funcionamento da sociedade civil na democracia, ela não existe. Nunca existiu, nunca vai existir. E eu nem lembro se eu comentei sobre isso na minha monografia, mas mesmo quando a gente pega aquela dimensão histórica do nascimento da esfera pública a partir, né, dos cafés, dos clubes, dos salões literários, daquele próprio transbordar da maçonaria do segredo para a publicidade, que é um fenômeno que se dá, né, com a Revolução Francesa, em alguma medida. Mesmo naquele período, a manipulação, a psyops, né, a desinformação, a busca por fazer engenharia social a partir de determinados núcleos de difusão, né, os primeiros jornais,
as primeiras imprensas francesas, isso já existia. Boa parte do ódio contra Luís XVI e a Maria Antonieta não nasce de uma deliberação livre, racional, consensual, etc, etc, em espaços públicos e por aí vai. Nasce da construção de peças de propaganda e desinformação financiados por elementos poderosos da burguesia, né? E é aí, nesse sentido, inclusive, que o próprio pensamento marxiano ele é menos ingênuo do que o pensamento habermasiano. Porque o pensamento marxiano, pelo menos quando ele é bem pensado, a primeira coisa que ele aponta é ali para o elemento do poder. As disparidades de poder, a maneira pela qual aquilo que nasce na sociedade civil não nasce de maneira espontânea, orgânica, natural, por uma evolução social e por aí vai, nasce ali por disputas de poder, né? O pensamento pseudo-marxiano contemporâneo esqueceu isso completamente, né? Você pega ali um pensamento marxiano propriamente gramsciano, ele vai falar isso, né? Ele vai apontar ali para o papel da hegemonia na construção da cultura. E que aquilo que surge na sociedade civil, né, esses elementos da cultura que surgem na sociedade civil, não surgem por acaso, não surgem por deliberação, não surgem de maneira livre, não surgem de maneira espontânea, surgem de maneira construída por aqueles que dispõem do poder. Tá? Então esse é o problema básico. Onde está posto esse cenário no qual os indivíduos racionais, livres, autônomos, alheios a qualquer forma de coerção, manipulação, engenharia social e o escambau, deliberam abertamente, em público, face a face, até alcançarem consensos. Onde isso se dá? Lugar nenhum, nunca aconteceu. Quando isso vai se dar? Nunca vai se dar. Tá? Eu acho que nunca. Tá? Eu acho que nunca vai acontecer. Na própria Alemanha, nunca foi assim. Tá? Não é assim. Não será assim. Então, o pressuposto fundamental do pensamento político do Habermas é falso. Tá? Essa noção de que a democracia vai ir sendo construída e aperfeiçoada através dessa interação entre as instituições e os consensos construídos pela sociedade civil é uma fraude. E eu penso que é intencionalmente uma fraude. Não é meramente ali uma falha do pensamento, uma falha do percurso intelectual do Habermas. Por quê? Porque para dar conta do fenômeno populista e nacionalista, o Habermas dá ele faz uma petição de princípio para salvar o projeto dele, sem que seja permitido utilizá-lo para justificar fenômenos políticos que estão se tornando comuns na Alemanha. Da seguinte maneira, porque a gente poderia levantar pro Habermas, né, a seguinte questão, tá, se a construção da democracia vai se dando através desse diálogo aberto, né, na esfera pública, pelos indivíduos, na sociedade civil, isso vai construindo consensos, que aí então são absorvidos pelas instituições, e por aí vai. Porra! E se o povo decidir escolher o fascismo? Né? Colocando fascismo aí de maneira, né, entre aspas e tal. Pode ser aí o AfD, que não é fascista, né? Enfim, o AfD é um nacionalismo liberal, tá? Mas enfim, se o povo escolher o nacionalismo étnico, o etnonacionalismo, o nacionalismo identitário, se o povo escolher esse populismo, né, esse neopopulismo que aparece no novo milênio, que tem uma dimensão étnica também, né, tem algo de Völkisch, né, nesse populismo, não necessariamente do AfD, mas existe uma dimensão Völkisch também no
no populismo, no neopopulismo alemão. E se o povo escolher isso? Se o povo chegar à conclusão, por exemplo, olha, deu já, a gente não quer mais imigração. Não queremos mais. Queremos, inclusive, deportar pelo menos uma parte desses imigrantes que entraram aí. E se o povo escolher, olha, realmente a gente está precisando de um líder forte que governe em estado de exceção, porque a Alemanha decaiu no caos, né, na criminalidade, na insegurança, no terrorismo. Existe um processo de substituição étnica. E se o povo, através do debate livre, chegar a essas conclusões? Em uma ridícula e patética petição de princípio, o Habermas vai dizer que se a conclusão por exemplo, do voto, né, se a conclusão do voto, de democracia, da opinião pública, for esse tipo de posicionamento, então houve uma falha, uma distorção no processo deliberativo, porque indivíduos racionais, livres, alheios à coerção, alheios à manipulação, etc, etc, eles sempre vão tender à democracia. Democracia é entendida basicamente como o regime, o império dos direitos humanos, tá? Também esse é um ponto importante do pensamento do Habermas. Então eles sempre vão tender à democracia e sempre vão se opor ao fascismo. Sempre vão ser universalistas. O natural do homem é abraçar a democracia, os direitos humanos, o universalismo e por aí vai. Então, se em algum momento o povo decidir votar num candidato nacionalista, decidir abraçar posturas etnocêntricas e assim por diante, então não se trata de verdadeira democracia. Não houve um processo deliberativo nessas condições ideais e, portanto, ainda que a conclusão propriamente não venha tanto dele, mas sim dos habermasianos, especificamente dos habermasianos no judiciário, nos meios políticos e por aí vai. Portanto, não é necessário respeitar o resultado desse processo deliberativo e de construção de consenso democrático na sociedade civil. Ok? Tudo bem que não é... Em parte é daí sim, tá? Mas é misturado com outros autores. Ernesto Laclau, Chantal Mouffe e por aí vai. Mas em parte sim, é daí que vem aquela noção do Barroso, né, nosso ex-ministro, de que a democracia é contra-majoritária, né? Porque o povo, mesmo se for 99% da população, se 99% da população decidir, por exemplo, excluir os estrangeiros do país, isso não é democracia, não é democrático. Porque o povo, mesmo que por consenso, mesmo que de maneira livre, espontânea, racional e por aí vai, chegou a uma solução, a um resultado fascista, autoritário, autocrático, antidemocrático, contrário aos direitos humanos, anti-universalista e assim por diante. Tá? É uma pilantragem. Intelectualmente, filosoficamente, é uma puta pilantragem do caralho. Né? Vocês vão concordar comigo. E é isso que move. É por isso que o burocrata alemão não vê contradição entre o AfD ser o partido mais popular da Alemanha e eles discutirem sobre ilegalizar o AfD. Eles estão querendo ilegalizar o AfD para garantir o aperfeiçoamento da democracia, porque o AfD representa um desvio de um processo deliberativo normal da sociedade civil, da esfera pública. Né? Alguma falha, algum problema está levando uma parte significativa da população, a apoiar o AfD. E, portanto, para até eliminar a possibilidade desse desvio e, portanto, defender a democracia e permitir que o povo siga nesse processo de aperfeiçoamento através da discussão racional, é legítimo e perfeitamente democrático e constitucional banir esse partido em questão, bem como baniu o discurso nacionalista e por aí vai. Né? E isso aí é coroado num conceito, e aí sim, eu vou ter que terminar com um breve comentário sobre esse conceito, o conceito de verfassung patriotismus, né? De patriotismo constitucional. De que a lealdade do cidadão não deve ser à Alemanha,
não deve ser ao povo alemão, não deve ser a cultura alemã, a história alemã, a etnia alemã, deve ser a Constituição e aos valores encarnados e entronizados na Constituição. Especialmente, né, como eu falo, valores, estou falando de algo substantivo, não algo meramente procedimental, ok? Então, a lealdade do cidadão alemão deve ser a Constituição alemã. E o patriotismo do alemão deve ser um patriotismo à Constituição. Porque é na Constituição que estão consagrados os valores universais, racionalistas, liberais, iluministas, cosmopolitas e assim por diante. E não apenas é esse o único patriotismo aceitável, mas é necessário banir e perseguir todas as outras formas de nacionalismo e de patriotismo, porque elas se chocam com essa primazia da Constituição. Né? Resumidamente, a gente pode colocar o pensamento do Habermas aí. E é com base nisso, por exemplo, que você tem uma crença na necessidade ou na ausência de problema na imigração em massa. Porque não existe propriamente um povo alemão. Existe apenas um cidadão alemão. E qualquer um pode se tornar um cidadão alemão desde que abrace os valores da Constituição alemã. Né? Então, dessa perspectiva, por exemplo, não existe uma substituição demográfica. Porque a demografia é definida pelo amontoado qualquer de indivíduos que estejam ali dotados de cidadania formal por se ter aferido que eles estão em consonância com os valores constitucionais. Né? Ou seja, é uma concepção puramente formalista e abstrata de cidadania. A cidadania não é definida, por exemplo, nem por um pertencimento identitário, nem mesmo por um engajamento e um autossacrifício num projeto de construção nacional, né? Uma concepção, por exemplo, historial ontológica de cidadania, né? Em termos heideggerianos. Nada disso, nada disso. É basicamente, se você respeita os direitos humanos, você pode ser um cidadão alemão. E é isso. E morre aí, termina aí. Tá? A partir daí se pode ver como esse tipo de concepção que domina nas elites alemãs permitiu a devastação do tecido sociocultural alemão. Né? Se é dessa maneira que a elite política, intelectual, cultural, judicial alemã pensa, então a gente consegue perceber como que as coisas lá ficaram dessa maneira. O pensamento do Habermas vai além. Então, por exemplo, ele defende, inclusive como uma garantia de que o nacionalismo alemão nunca vai ressurgir, a diluição da Alemanha na União Europeia. E, inclusive, a concessão de poderes executivos a um governo da União Europeia, né? Por exemplo, a Comissão Europeia, né? A concessão de poderes executivos a ponto dessa Comissão Europeia ser capaz de impor a sua vontade sobre os Estados-membros. Com isso se afasta, inclusive, o risco do populismo, né? Ou seja, de que o povo, através da sua deliberação, do seu consenso, decida contra os valores liberais, contra os valores humanistas e democráticos. Né? E ele pensa isso, ainda que o Habermas nunca tenha se colocado em defesa de um Estado mundial, ele era bem cauteloso em relação a isso, ainda assim ele acreditava e defendia que estruturas federais desse tipo, como a União Europeia, deveriam ter essa função de gerenciar o processo da globalização, para garantir, inclusive, uma eventual homogeneidade nesses valores liberais, democráticos e humanistas. Né? Nesses valores, ou seja, tornando os valores universais efetivamente em potência, né? Aquilo que são os valores universais em potência, dentro daquela concepção iluminista, em valores universais em ato.
tá? Então, assim, a morte do Ayatollah Habermas é motivo de comemoração. Foi um pensador desgraçado. Viveu para ver o seu país se arruinar e, o que é o pior, talvez ele não tenha sentido nenhum remorso. Talvez, ao contrário, ele tenha achado que a Alemanha estava caminhando muito bem. E talvez sua única preocupação real fosse exatamente com o fato de que os alemães aparentemente estão ficando cansados desse mundo habermasiano no qual o seu país foi enjaulado, engaiolado. É isso aí, essa é a Pílula Vermelha de hoje, pessoal. E amanhã estamos de volta.